Olá, galera! Eu sou Luiz Riso. Bem-vindo ao meu canal Minha Vida Gay em Contos. Como nos vídeos anteriores que eu fiz as narrativas a respeito do meu período da escola, vou continuar dentro dessa linha de raciocínio e agora falo para vocês como foi mudar de escola no ano de 99, que eu fui estudar na escola do Jardim Amanda 2. É, Começa um período bem interessante, porque assim, mudei de escola, tudo novo, professores novos, é, a gestão da escola nova, não conhecia ninguém. E tinha estudado do primeiro à oitava série na mesma escola que eu conhecia todo mundo. Então, foi tudo diferente, né? E o medo, por ser gay, indo para uma escola que eu não conhecia ninguém, embora todos aqueles amigos que tinham estudado comigo também mudaram de escola junto comigo, mas sempre tem aquelas incertezas, né? E de fato foram legítimas, porque eu entrei numa escola com 16 anos e ali tinha já uma turma de segundo e terceiro ano, né? Que eram mais velhos. E sempre tem aquela coisa, né? Que você entrou na escola, você tá chegando agora, é você que tem que se adaptar. Mas aí já entrou um processo assim, eu iniciei o segundo grau com uma consciência maior em relação à homossexualidade, um entendimento maior disso, né? Já sabendo do que eu gostava, do que eu queria, e sem dúvidas de sexualidade não existiam mais nesse período. Então, de alguma forma, eu já fui para a nova escola também um pouco mais empoderado, né? Eu já me sentia mais dono de mim e me sentia mais preparado para o preconceito e ao mesmo tempo mais disposto a falar sobre ele, a brigar por ter espaço, e foi muito interessante tudo isso. Então, assim, o primeiro ano do ensino médio foi um ano mais de adaptação, né? A escola nova, tudo novo, então foi um período de adaptação. E tudo estava acontecendo muito rapidamente, né? Eu estava crescendo, um adolescente, vendo as coisas acontecendo à minha volta, né? Estando um pouco mais seguro em relação à minha sexualidade, sabendo o que, que eu queria para mim. E a família também, né, tinham mais conflitos, porque quanto maior você vai ficando, mais você se sente dono de si, mais você quer se sentir autônomo, né? Quer poder falar, quer poder se expressar. Então era mais conflitante o ambiente dentro de casa. Eu toda a vida fui respondão, né? Esse é o termo que a minha mãe sempre referiu a mim, né? Que eu sou respondão. Na verdade, eu prefiro dizer que eu sou argumentativo. Eu não consigo me convencer tão facilmente das coisas e acabar argumentando, mas os meus argumentos para a mãe sempre vai ser que você é respondão, né? Porque você não aceita a, a objeção como opção, né? Você quer contestar, quer argumentar e você acaba se tornando respondão. E no período da adolescência isso ficou um pouco pior. Ficou pior porque meu irmão me chamava de viado, eu não podia dizer pra ele assim, eu sou e é isso, e então acabava gerando muito conflito, a gente brigava muito. Meu pai precisava entrar no meio, minha mãe precisava entrar no meio. Foi um período de bastante conflito dentro de casa, porque o meu irmão, o Silvio, né, que é o irmão do meio, ele teve um período mais agressivo, né, cheio de dúvidas da adolescência também, e acabou que o comportamento dele era um comportamento mais agressivo dentro de casa. E então isso gerava muito conflito, porque a agressividade dele, mais a minha contestação por querer expressar o que eu era e não poder, acabava gerando muitas brigas.
Enfim, né, toda família tem aquelas pessoas, todos os irmãos acabam tendo algum tipo de conflito e esse foi um dos conflitos que teve dentro da minha casa. O meu irmão mais velho sempre foi o pacífico da turma, então para ele nunca se meteu na vida de ninguém, nessa fase pior ainda, porque ele é 7 anos mais velho, então assim, nesse período ele já estava casado, namorando com a minha cunhada, né, já estava em outro processo da vida dele e os conflitos acabavam ficando comigo e o Silvio, que ainda estava, tinha uma idade, são 5 anos de diferença, mas a gente acabava convivendo mais tempo. Então foi um período de muito conflito dentro de casa, né? Era um período assim, a gente tinha dificuldade em conversar, em dialogar, a gente tinha dificuldade em manter uma rotina pacífica dentro de casa, porque acabava gerando conflitos todos relacionados a ou a agressividade da parte dele, ou a defensiva da minha parte para tentar me defender dos xingamentos e tudo, né? Então foi um período assim. ah, eu e minha mãe sempre muito parceiro, mas a gente sempre acabava estourando para o nosso lado os conflitos, porque ela tentava me defender, eu tentava defender ela, e acabava gerando conflitos ainda maiores. Mas são problemas de família um pouco mais interno e teve vários outros problemas dentro desses conflitos, mas isso daí é a história do Silvio, não é minha, né? A minha história se baseia em ter brigado muito com ele a adolescência inteira, porque ele enchia muito a minha paciência. Então, voltando para o colégio, né? Porque agora eu vou tentar fazer o paralelo já das duas coisas para a gente não ficar prolongando muito o período. E foi no primeiro ano do ensino médio que eu tive meu primeiro namorado, né? Eu cheguei na escola e tinha um menino que era lindo, 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 e já visivelmente gay, né? Porque assim, gente, visivelmente gay. Visivelmente gay porque eu sempre tive uma postura afeminada. Eu sempre fui feminino, eu sempre tive um comportamento feminino, né? E tinham outros gays também. Eu obviamente me relacionei com meninos da época da escola, né? Então, para mim, se relacionou comigo na época da escola também são gays. Não importa o que decidiu fazer no futuro da vida, para qual caminho seguiu, um dia teve uma experiência homossexual e para mim isso tá ali dentro da pessoa e quem tem que conviver com isso é ela, né? Porque muito possivelmente ela vai ter que anular aquilo que ela gostaria de ser para tentar viver uma condição heteronormativa, né? E seguir o padrão da sociedade. Mas eu já me relacionava com meninos na época da escola, né? Meninos da escola, né? Meninos do convívio. Então, assim, o que eles fizeram da vida deles, a mim não importa, né? As escolhas foram minhas, eu sabia o que eu queria e eu segui o meu caminho com um pensamento objetivo, né? Eu não tinha dúvidas do que eu queria. Então, eu sinto muito porque eu acredito que tenham muitos por aí casado com filhos, com família e que de repente seja saudoso da experiência que teve, mas vai continuar às escondidas para continuar assumindo seu papel, né? Eu digo isso porque existe uma contestação assim de pessoas mais maduras que têm 40, 50 anos de idade e de repente todo mundo assim, nossa, você sabe quem é gay, né? Quem virou gay? Então, para mim, esse virar gay não existe, né? Como eu falei da criança gay nos outros vídeos, eu digo que virar gay não existe. O que existe é uma pessoa que se manteve oprimida por uma vida acerca de padrões da sociedade e um dia, quando ela está bem estabelecida financeiramente e com uma vida estruturada, ela decide que é melhor viver do que manter padrão. Haja visto aí Ricky Martin, né? É, e outras personalidades que acabaram assumindo a homossexualidade depois de adulto e depois de maduro, e gera toda aquela contestação. E para mim não existe contestação nenhuma, para mim existe um monte de pessoas que viveram uma vida reclusa dentro de si, aguardando a oportunidade para que pudesse viver de fato. E eu digo que assim, assumir a homossexualidade é viver em verdade.
Você ter a certeza daquilo que você é, né? E você não se importar com a opinião das pessoas, porque você vive o que é bom para você. Como eu disse nos outros vídeos, o que é bom é para mim, né? Então não adianta impor às outras pessoas aquilo que é bom, querendo que o outro faça igual, porque são pessoas. Cada um tem o seu modo de ver a vida e as suas vontades. Enfim, comecei a namorar com esse menino na época da escola. E foi um negócio super legal, porque era abertamente assim, né, no ambiente escolar somente, tá? Porque a família continuava não discutindo o assunto e não sabendo que eu era gay. E um dia ele sumiu. Sumiu. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, e um dia alguma das amigas dele me trouxe um endereço dizendo que ele tinha ido embora. Né? Eu me correspondi por cartas, né? Olha, o tempo passou, gente. Eu escrevia cartas. Eu me correspondi por cartas algumas vezes e depois ele não me respondeu mais e nunca mais soube, né? De onde, do paradeiro ou o que aconteceu no futuro. Foi uma frustração, né? Um namorico que durou pouco tempo, mas que era aquela sensação de poder, né? Eu tinha alguém que era igual a mim, que estava de mão dada e que ficava o intervalo junto comigo e a gente estava ali pronto para o preconceito das outras pessoas. O preconceito, inclusive, por parte daqueles meninos que também ficavam comigo, mas preferiam manter o padrão que a sociedade estabelecia. E para isso era preciso me xingar, para isso era preciso me bater, para isso era preciso me ofender, para que eles conseguissem continuar mantendo o seu papel heteronormativo. Acho lindo isso, né? É lindo quando a pessoa se esconde, aponta o outro porque o erro dela não pode ser visto. Acho que não existe nada mais covarde do que isso. Essa é a verdade, né? A covardia é não saber enfrentar aquilo que você é. A covardia é não poder entender quem é você, né? Isso é ser covarde, você não quer conviver com você mesmo, né? E o período do primeiro ano foi muito gostoso, assim, né? Era tudo novo, eu comecei a tirar notas melhores, eu comecei a estudar mais, até porque já existia esse poder de se mostrar um pouco, se mostrar mais, né? E deixar claro para todo mundo que eu era gay. Então, quando vinha o xingamento no intervalo, ai, viadinho, bichinha, eu dizia, eu sou mesmo. E qual é a novidade? Você tem um xingamento novo, porque tudo isso aí que você está dizendo eu já conheço. Não tem nada que me ofenda desse xingamento que você está usando. Porque não me causa medo ouvir aquilo que eu sou, né? E aí eu começo a enfrentar. Volta de novo o esquadrão da segurança, né? Que era a Ana Paula, a Jamile, a Jaqueline, a Estela. Aí nesse período entra a Aldete, que também foi uma amigona, e nós éramos a turma do barulho. Porque a gente estudava muito, nossos trabalhos eram excepcionais, a gente era super estudioso, mas a gente era terrível. Então, assim, a gente era super conhecido em todos os lugares, todo mundo conhecia porque era a turminha do viadinho, né? Mas também era a turma da galera que estava envolvida com tudo que acontecia dentro da escola, né? Então foi um período assim, a gente fazia muita peça de teatro. Eu aproveitei todas as oportunidades e todas as peças de teatro que eu podia vestir uma roupa de mulher e me caracterizar de mulher para poder apresentar um personagem. Era uma realização de mostrar aquilo que eu era, né? Eu adorava aquilo. Então, assim, teve um episódio muito engraçado que eu fiz um personagem da Vera Verão numa peça e eu tava com uma saia enorme, cheia de tule, de armação, né?
Eu nem sei por que hoje eu usei aquela saia, porque não tinha nada a ver com o personagem da Vera Verão, mas era aquilo que eu queria vestir. E eu levei um tombo na escadaria da escola e eu desci rolando com saia, com saiote, com tudo. E aquilo foi uma vergonha, mas foi muitíssimo engraçado. Eu acho que existe uma coisa muito interessante, porque assim, eu em primeiro lugar sei rir, né, das coisas que aconteceram comigo. Eu me divirto, inclusive, lembrando de algumas coisas. Outro dia eu estava conversando com a Ana Paula e a gente relembrando as histórias da época da escola e ela me contando coisas que eu não lembrava mais, né? E isso é muito legal, porque não foi na minha memória somente que ficou guardado tudo isso. A memória das pessoas que estiveram junto comigo também ficou guardado, né? Porque foram histórias marcantes e aconteceram muitos pontos assim que foram decisivos e colocaram memória que não ninguém jamais vai esquecer, se perder. Né? Nós fomos fazer uma vez uma arrecadação de prenda para a festa junina. E isso de manhã, que a gente estudava de manhã, e nós saímos para arrecadar prenda. Agora você imagina, um monte de moleque com 16 anos de idade na rua arrecadando prenda e nós ganhamos garrafas de bebida alcoólica. Eis que decidimos tomar uma garrafa de bebida alcoólica voltando para a escola. Imagina chegar todo mundo na escola, 9 horas, 10 horas da manhã, meio zonzo, meio tonto, porque ficou um passando a garrafa pro outro, todo mundo bebendo aquela garrafa de bebida, e a diretora, as professoras que estavam envolvidas nessa campanha queriam matar a gente. Queriam matar. E a gente ria, a gente se divertia horrores. Eu posso dizer aí que foi a primeira vez que eu tomei bebida alcoólica e que foi extremamente engraçado. Não recomendo, não façam isso em casa. Né? Se você é de menor, não beba, porque isso não é um bom exemplo. Eu estou contando uma história para que sirva de exemplo para outras pessoas. E foi muito engraçado, né? Apesar de ter sido errado, mas foi engraçado, porque era aquela coisa da descoberta, né? Tudo era novo, tudo era novidade. Era novidade ficar com meninos, era novidade conhecer o corpo masculino, era novidade a escola nova, era novidade lidar um pouco melhor com o fato de ser gay, né? E isso foram situações que aconteceram e foram melhorando a minha conduta dentro da escola, né? Dentro de casa estava um caos, né? Dentro de casa estava um caos. Ir à igreja já não era uma coisa que eu gostava de fazer mais, mas ainda continuava seguindo tudo de acordo com o que a minha família seguia, porque eu me sentia na obrigação de acompanhar o exemplo deles. Então eu continuava frequentando a igreja, mas já era uma coisa que eu entendia que já não era para mim. Nesse período eu já era batizado, tá? Eu batizei na igreja. Eu acho que na tentativa de que de fato existia um milagre no batismo e que talvez eu pudesse ter uma vida normal. Porque eu costumo dizer para todo mundo assim, gente, ser gay é uma escolha, ser gay é uma opção. Se eu pudesse escolher e mudar, eu continuaria sendo gay. Mas espera aí, vamos tratar o assunto de forma séria. Se eu pudesse escolher, eu jamais iria querer uma vida de ofensa, uma vida de críticas, uma vida de você ter que ficar o tempo todo fazendo alguma coisa que prove para as pessoas que você é bom bastante, além de com quem você vai para a cama. Se eu pudesse escolher, seria mais tranquilo ter casado com uma mulher, ter tido filhos, né? Ter dado esse gosto para minha mãe ver eu casar, dar netos. Não que eu não possa ter filhos, é uma opção. Não tenho essa pretensão de ter filhos e porque eu poderia ter, né? Mas adotados, inclusive, ou meus, eu poderia ter filhos. Mas assim, eu não queria seguir o padrão, né? Hoje eu sou grato, eu falo para minha mãe o tempo todo, assim, quando eu ouço alguma história de alguma pessoa que vive em dificuldade porque tem filhos, porque tem família,
Eu olho para minha mãe e digo para ela assim: eu sou grato por ter sido uma pessoa decidida do que eu queria para o meu futuro. Eu sou grato por ter tomado as decisões certas, porque hoje eu tenho a vida que eu tenho e eu sou grato por não me sentir responsável por ninguém além de mim. Essa é a verdade, né? Porque ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sou grato e eu não tenho nenhum problema de ser gay. Então, se fosse uma opção, se fosse uma escolha, eu teria escolhido o caminho mais fácil, o caminho mais simples, né? Ter continuado evangélico, ter continuado dentro da igreja, ter casado, ter tido filhos e ter feito tudo de acordo com o filho idealizado faria, né? Mas eu não ia ser o filho idealizado, né? Eu não era já o filho idealizado, porque ao contrário do que a minha família previa de futuro, eu tinha outros pensamentos e tinha outras intenções. Então, o primeiro ano corre sem muitas novidades, né? Foi mais um estudo e tal. Segundo ano. No segundo ano, no ano 2000, né? Surgiu uma fofoca com meu nome, né, dentro da igreja que eu frequentava. E essa situação gerou um desconforto muito grande, porque eu estava sendo caluniado de coisas que eu não tinha feito. Estava sendo acusado de ter saído com pessoas de dentro da igreja que eu não tinha saído. E mesmo que eu tivesse saído, eu iria morrer negando, né? Até por uma questão de bom senso e respeito, né? E isso vai ficar no ar para o resto da vida, e quem fez a fofoca na época ficou no ar até agora e vai continuar no ar até morrer, porque a minha palavra é o que basta, né? Eu digo que eu não fiquei. Mas essa situação gerou um conflito enorme dentro da igreja, né? Meu pai e minha mãe têm cargos dentro da igreja, tinha uma imagem para zelar, e eu acabei indo morar na casa da minha tia, né? A tia Dita, lá no Jardim Campos Elíseos. Fui morar com a Simone, com a minha prima, o Roberto, meu primo, o meu tio Franklin. E fui morar com eles porque eu precisava sair. Olha a situação que o gay é submetido, né? As pessoas simplesmente falam aquilo que elas querem, inventam a seu respeito a história que elas querem, porque você já é o viado, você já é o torto, você já é o errado. E o que tem de mais contar uma história a mais que possa colocar um erro a mais nas suas costas? Essa é a realidade, né? E eu fui condenado, eu fui humilhado e fui caluniado por uma coisa que eu não tinha feito. O que era muito pior, porque se eu tivesse feito, eu iria fazer a linha sonso e iria continuar negando, né? Mas eu não teria o sentimento que eu tive naquele momento, que eu tinha muita raiva, né? Eu tinha raiva porque eu estava sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Era a mesma condição de ser xingado de viado dentro de casa pelo meu irmão e ter raiva porque eu não podia dizer que eu era viado. E aí eu tive que morar com a minha tia porque eu precisava sair do olho do furacão e de todo aquele conflito que tinha sido gerado, né? Fui morar lá, fui estudar em outra escola, foi super complicado porque eu fui para uma escola nova, de novo, e uma escola que tinha um ensino muito melhor do que eu tinha no Jardim Amanda. Eu tirei notas péssimas, eu passei um semestre, porque assim foi um semestre de perturbação, porque tinha toda a história que ainda continuava lá no seu auge, no bairro, com todo mundo falando no meu nome, né, dentro da igreja. Existia o conflito de ter mudado de colégio, de ter deixado meus amigos para trás, de ter ido para uma escola nova, um monte de gente preconceituosa de novo, né? Num lugar de novo que não tinha gay, e eu continuava sendo o ponto de referência, o centro das atenções, o viadinho do momento, né? Eu e minha prima brigava muito. A gente briga até hoje, às vezes, viu?
A gente brigava muito, e aí acabou que a minha tia era uma pessoa maravilhosa. Foi uma pessoa que me ensinou valores que eu jamais vou perder, tá? Mais pra frente eu vou contar da perda dela, porque foi muito significativa. E ela era uma pessoa espetacular. Então ela me deu uma formação que eu sou grato todos os dias, porque ela era uma mulher minimalista. Ela não era nada materialista, ela era humilde ao extremo. Ela era uma mulher que se conformava com a condição da vida, extremamente espiritualizada, né? E ela ensinava você sentar com ela e comer uma panela de pé de frango e você ser grato por aquilo que você estava comendo, muito melhor, na verdade, você ser grato pela companhia, por aquele momento de estar todo mundo junto. E olha que nesse período as coisas já tinham melhorado muito, porque o período da minha infância na casa dela foi um período muito mais difícil, porque era uma infância muito pobre. E ela era uma pessoa deliciosa, porque ela cozinhava o básico, cozinhava o simples, cozinhava o que tinha, mas ela te ensinava a valorizar aquilo que tinha na mesa, né? Eu falo que eu tenho valores dela que, assim, eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu sou uma pessoa grata por tudo que eu tenho à minha mesa. E não importa o que seja. E acabou que eu, de tanto brigar com a Simone, né, ficou uma situação insustentável e acabei tendo que voltar para minha casa porque não tinha condições de ficar eu e ela junto, e nós passamos um bom período sem se falar depois disso. Volto pro Amanda para concluir o segundo grau no Jardim Amanda, o segundo ano, né? E também termina o ano tirando essa condição que tinha acontecido dentro da minha casa sem muitas ressalvas, né? Eu volto, recupero minhas notas, consigo aprovar, passar de ano e tava tudo bem. Nesse período que eu estava na escola anterior, eu tive uma experiência que foi me envolver com uma pessoa que na época dava um golpe. Ele saía para as escolas divulgando uma carteirinha falsa que daria direito às pessoas a cinema. Não era falsa propriamente dito, porque ele até fez contato com algumas empresas e conseguiu de fato parceria para que essas carteirinhas funcionassem como meia entrada, desconto, né? Mas não era tudo aquilo que ele dizia. E nesse período que eu estava morando na casa da minha tia, eu me envolvi com essa pessoa e ia de escola, de escola em escola, então eu fui conhecer outros bairros, outras escolas, outra realidade. E foi uma experiência muito interessante por conta do network com outras pessoas, com outros alunos e com outras realidades de vida que eram diferentes da minha. Volto para o Jardim Amanda, termino o segundo ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu fui para a escola do Amanda 2, eu estava com 15 anos, completando 16 em abril. Então, 17 o segundo ano, e eu estava completando 18. Eu preciso fazer as contas direito, porque eu acho que estou errado. Mas enfim, eu estava terminando o ensino médio, né, no terceiro ano. E no terceiro ano, as coisas começaram a mudar. Mudar porque, assim, eu já me sentia mais seguro, maduro, né? A gente achava que era. E eu começo a fazer um curso no segundo semestre do último ano. Eu começo a fazer um curso no Senac que chamava-se Programa Educação para o Trabalho. E eu digo que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque o programa Educação para o Trabalho tinha a parceria da Hope e a parceria da Cidade dos Meninos. E era uma ação social, né? Eu tinha uma ajuda de custo para passagem, né? Eu saía da escola, eu entrava às 7 da manhã, saía meio-dia, eu entrava a 1 hora aqui em Campinas. Eu morando no Jardim Amanda, eu ia para Campinas, entrava 1 hora no curso do Senac e saía às 5:30 da tarde. Então foi um período assim,
Era maravilhoso, o curso foi delicioso, não tinha dinheiro para comer um lanche, era raro o dia que eu tinha dinheiro para comer um lanche, alguma coisa, então era tudo muito corrido, era chegar em casa, comer alguma coisa, tomar banho, pegar o ônibus e ir pro curso. Depois passava a tarde inteira dentro do curso, ia voltar a comer de novo só a hora que chegava em casa. Então era extremamente magrinho, né? E o programa Educação para o Trabalho, ele era composto de várias oficinas. Dentro dessas oficinas, trabalhava dicção, comunicação, elaboração de currículo, apresentação pessoal, como fazer uma entrevista de emprego, como se portar perante um contratador. E foi um curso em excelência, porque ali sim moldou o Luiz para o futuro que vinha, né? Para as novas possibilidades que haveriam e precisava de algum preparo para isso. Então eu fiz o programa Educação para o Trabalho, não sei nem se existe ainda, vou pesquisar a respeito. Depois eu conto para vocês, porque se tiver eu irei sugerir para que vocês inscrevam os filhos, mas eu acredito que não exista mais. E ali foi dado todo o princípio de postura para que se fizesse uma entrevista de emprego, como se portar, como se comportar. Gente, olha, os docentes do curso eram pessoas maravilhosas. Silvana Loria, Sandra, era uma equipe extremamente capacitada para educar e formar o jovem para o mercado de trabalho. Então foi uma experiência espetacular. Então, assim, foram um semestre de curso e agregado à escola. Então, assim, eu estudava os 2 períodos e era super corrido. Então, assim, o último ano foi um ano mais tumultuado em sentido de estudo. Continuávamos ainda fazendo nossas peças de teatro, continuávamos ainda se reunindo para fazer trabalho, era mais corrido, todo mundo meio que já estava fazendo cursinho para vestibular, eu não tinha ainda me decidido o que eu ia fazer, não fui atrás de curso pré-vestibular. Eu tentei, fiz prova do Bentinho na época, mas minto, eu fiz prova do Bentinho, não, eu fiz prova da ETEC para poder tentar fazer curso técnico no ensino médio, mas eu não passei. Eu era péssimo, né? A base que eu tinha vindo das notas baixas do primeiro do ensino fundamental não tinha me dado capacidade intelectual para ser aprovado numa prova da ETEC. Então eu não tive oportunidade de fazer curso técnico no ensino médio, porque eu não passei na prova. Também não tenho vergonha de dizer. E então eu fiz segundo o ensino médio comum, né? O ensino médio normal. Então no terceiro ano começa tudo mudar. Então eu saio do terceiro ano formado em 2001, né? Eu saio formado no ensino médio, eu saio formado no curso do Programa Educação para o Trabalho do SENAC e já saio do curso empregado, porque na época estava sendo construído o Shopping Dom Pedro, né? E o próprio Programa Educação para o Trabalho direcionava seus alunos para o mercado de trabalho. Então, nesse processo, eu acabei participando de processo seletivo e fui contratado por uma empresa que vai ficar para o próximo vídeo, que aí eu começo a falar de um outro período da minha vida. E já saio o programa Educação para o Trabalho foi tão importante que eu saio empregado, né? E foi assim muito legal, foi muito interessante. O período da escola foi amadurecendo, tá, ao longo do segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Primeiro porque continuava algumas ofensas, continuava alguns xingamentos, sempre tinha aquele nome característico da pessoa que me perseguia. Então sempre tinha um aluno ou outro que acabava me perseguindo e continuava com os chamamentos, continuava com os xingamentos. Mas aí dentro desse período já muito mais tranquilo em relação a agressões, porque isso praticamente não aconteceu,
tá? Dentro do ensino médio, não. Era mais agressão verbal, né? Agressão física, não mais. Então, assim, já foi um período mais interessante, né? Parei de matar aula, ó, que eu matei aula, né? No ensino fundamental, como eu contei nos vídeos anteriores. Aí eu parei de matar aula e passei a estudar. E fui muito mais presente na casa da Dona Maria, que eu falei sobre ela nos vídeos anteriores. Eu estava muito mais presente na casa dela. Então aí eu passei aí de final de semana, eu passei aí de domingo. Ela fumava cigarro de palha e fazia um cafezinho torrado que só ela era maravilhoso. Vou falar da perda dela no futuro também. E eu conversava horas e horas com a Dona Maria. Eu sentava com ela, passava a tarde conversando. Então ela era uma mãezona, porque a gente conversava muito e ela era muito próxima. E eu falei no outro vídeo que foram duas mulheres que tinham mais idade, que estavam à frente do seu tempo, e falei da Dona Maria. E esqueci de falar de uma outra Dona Maria. Dona Maria, minha avó, mãe do meu pai. Minha avó toda a vida foi da pá virada, né? Minha avó sempre foi permissiva, sempre foi, ela aceitava tudo, tudo para ela era normal, ela estava à frente do tempo, anos-luz. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz minhas sobrancelhas, eu devia estar no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, eu penso que tenha sido nesse período, e eu fui para Presidente Prudente passar as férias na casa dela. E lá em Presidente Prudente ela me incentivou a fazer sobrancelha. Então, assim, era na minha casa eu usava calça e camiseta. Por quê? Por conta do padrão religioso, eu não poderia usar bermuda nem camiseta regata. E lá na casa da minha avó em Presidente Prudente eu andava sem camisa, de shortinho curto, mostrando a popa. Eu tinha uma liberdade diferente lá. E aí, a primeira vez quem me incentivou a tirar a sobrancelha foi minha avó. Pensando de novo, isso não foi uma influência para eu me tornar gay, eu já era, tá? Então fazer a sobrancelha era uma coisa que eu queria muito, mas a minha mãe não deixava. Mas aí minha avó deixou. Agora imagina quando eu chego de Presidente Prudente e Dona Angelina me vê de sobrancelhas feitas. Foi um trupé. Foi o show, porque ela queria matar eu e matar minha avó junto, né? E esses conflitos vão ficar muito mais engraçados e vai ter a parte trágica, porque eu passei a afrontar muito a minha mãe, coitada. Então, assim, fazer a sobrancelha para mim era uma soberania. Eu tava demonstrando todo o auge da minha homossexualidade. E o mais interessante é que, assim, não se falava a respeito de homossexualidade, mas aquilo estava tudo tão pronto, tudo tão desenhado, que eu não sei de fato como foi que essa história nunca foi discutida e nunca foi conversada a respeito de homossexualidade. Óbvio que tiveram alguns conflitos dentro desse processo da adolescência, com nomes de outras pessoas envolvidas no meio, onde houve sim o questionamento e a contestação se eu era gay. Mas eu, como disse, não me sentia nem um pouco preparado para tratar desse assunto, uma vez que eu não tinha para onde ir e eu não sabia o que ia acontecer se eu dissesse que eu era gay, né? Então vem toda essa questão que eu digo assim, é simples, a condição do gay é tudo muito diferente. A ligação do filho gay com a mãe é muito diferente, né? O apego que o filho gay tem na mãe, né? A representação do filho gay. Gente, eu falo do homem gay, tá? Porque eu não posso falar da mulher gay, são experiências diferentes, são condições diferentes. Então eu falo do homem gay. Eu conheço muitas histórias de gays que são totalmente agressivos com a família, que são totalmente impõe para a família a condição da homossexualidade e vai fazer isso de qualquer forma. Conheço muitas histórias que não deram certo, dos próprios gays que não tentaram se aproximar da família novamente, tá? E conheço muitas histórias que deram certo de gays que tentaram
se aproximar da família, mas mantendo aquilo que eles eram. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, que eu vou começar a narrar no próximo vídeo. Então, assim, período do segundo grau foi uma experiência muito interessante, tá? Então, assim, foi um período de muitas descobertas, foi um período de muitos namoricos, né? A minha mãe outro dia disse pra mim assim: você conta as histórias muito superficial, você poderia dar nome aos bois. Eu disse assim: olha, eu só vou dizer uma coisa: eu não posso dar nome, não posso, porque a vida das pessoas são delas, a minha é minha. Então eu estou dizendo que eu tive relacionamento com outros meninos na época da escola, na época da adolescência? Tive. Quem foram esses meninos? Só importa a mim, né? Não importa as pessoas. E assim, desses meninos, a grande maioria não é gay. A grande maioria não tem uma vida igual à minha. A grande maioria não é gay assumido para todo mundo. A maioria, né? A maioria casou, a maioria tem filhos, a maioria tem família, a maioria construiu um futuro. E eu jamais iria submeter ao ridículo e expor nome de pessoas que isso não iria mudar nada da minha vida, né? Mudou o meu comportamento no passado porque foram através dessas pessoas que eu também experimentei e soube o que era o sexo entre dois homens, soube o que era gostar do corpo de homem, soube o que era sentir atração por homem. Então, essas pessoas foram responsáveis por eu reconhecer aquilo que eu era. Mas elas não mudaram nada da minha vida também, porque eu segui minha vida sem elas e continuo até hoje sem elas. Então, assim, hoje já não caberia mais fazer apontamentos, e os apontamentos de fato são extremamente necessários, né? Então, assim, gente, foi um período de calmaria na escola, de mais conflitos dentro de casa, porque teve toda essa situação do meu irmão que eu comentei, né? A gente teve muito conflito dentro de casa. Então, assim, foi um período de muita turbulência, porque eu cresci vendo, ouvindo ofensas, né? Vendo o comportamento do meu irmão que eu não aceitava, eu não entendia o porquê que ele era tão grosseiro, tão agressivo, ofendia meu pai, ofendia minha mãe, né? Era agressivo, quebrava as coisas dentro de casa. E então eu tive toda esse exemplo que eu não queria para mim, né? Eu jamais queria ser como ele. E se ser hétero era representado por aquele tipo de comportamento, também não era isso que eu queria, embora eu saiba que ser hétero não tem nada a ver com isso, né? Mas vamos dizer que essa era a forma dele demonstrar a masculinidade, a soberania dele como heterossexual, e esse comportamento fazia parte dessa amostragem de péssimo gosto, né? Mas para mim aquilo não era exemplo nenhum e eu não queria aquilo para o meu futuro. Então esse período foi muito complicado vendo esses conflitos dentro de casa. Mas passou, né? Termino o segundo grau, termino o vídeo por aqui e continuo a minha história do meu emprego no próximo vídeo, o meu primeiro emprego. E vou contar que não foi meu primeiro emprego, que eu tive um anterior, mas que foi uma tragédia, e aí eu vou contar para vocês, tá bom? Um beijo, não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal caso queira acompanhar minhas histórias. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.